Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui nosso 9º dia de aula de Hermenêutica 1 e 2, é o nosso segundo bloco. As nossas aulas estão sendo gravadas, tá bom? Falamos há pouco sobre a escola de Alexandria, né, que é a escola de alegorização do 3º século, e agora vamos entrar na escola de Antioquia, que é a escola pela qual nós, particularmente, temos assim um apreço muito maior. E vocês vão entender o motivo pelo qual, quando a gente apresentar aqui o slide, quem já leu o livro já entendeu perfeitamente, porque nós, protestantes, fazemos, sim, uma leitura histórica, gramatical, teológica, porque para nós isso é mais importante. É claro que, irmãos, como eu disse no final da aula anterior, nesses primeiros séculos, esses irmãos eles conversavam entre si e eles debatiam essas visões, um questionava o outro. Quando o irmão ia alegorizar e fugia o sentido da palavra, do texto bíblico, eles questionavam. Não pensem vocês, irmãos, que nesses primeiros 5 séculos o debate não era grande entre eles. Era um debate grande, mas respeitoso. Só para vocês terem uma ideia, hoje, quando eu falar já sobre Agostinho e quando eu falar sobre Jerônimo, Agostinho e Jerônimo, que eram contemporâneos, eles tiveram grandes debates entre eles. Debates profundos. E um deles foi, inclusive, porque para Agostinho, Jerônimo não deveria fazer a Bíblia chamada Vulgata, e principalmente utilizar os textos no hebraico. Por quê? Porque para Agostinho não havia essa necessidade de ir no hebraico, porque durante vários séculos a igreja ela foi instruída em todo o Novo Testamento grego. Percebam, Agostinho, ele estava lá em Hipona, depois ele vai para Roma, ele frequenta as grandes cidades da Itália, volta para Hipona, mas quando ele ia debater com Jerônimo, ele tinha na visão dele uma ideia de que o Novo Testamento já está em grego, e o Velho Testamento, eles usavam durante esses dias, qual a versão? Eles usavam a versão 70, que também era em grego. Quando agora veio Jerônimo e quis fazer uma tradução da Bíblia e pegar principalmente o texto em hebraico, depois pegar o texto também em grego da Septuaginta do Velho Testamento, pegar todo o Novo Testamento e traduzir para o latim, houve um debate entre Agostinho e Jerônimo. Depois, o próprio Agostinho acabou admitindo que a ideia de Jerônimo era muito boa. Porque qual que era a ideia de Jerônimo? Olha só, irmãos. Jerônimo queria levar a Bíblia, que estava sendo lida com muita frequência no grego, ele queria agora que essa Bíblia fosse lida no idioma do que nós vimos há pouco no mapa, do Império Romano do Ocidente. O que se predominava como idioma no Império Romano do Ocidente era o latim. Então, nós estamos falando aqui já do 5º século, final do 4º século para o início do 5º século. Então, era muito comum o conhecimento do grego, mas muitas outras pessoas não tinham acesso ao grego, porque principalmente essa área do Império Romano do Ocidente tinha-se, como era o latim, a língua oficial, então Jerônimo, o que ele fez? Ele literalmente ele fez aquilo que Lutero fez. Ele pegou a Bíblia e pôs na língua corrente do povo. E, querendo ou não, Agostinho ele teve que dar a mão à palmatória. Por quê? Porque muitas cidades, não só no Império Romano do Ocidente, mas principalmente ali no norte da África, que falavam latim, foi um benefício muito grande, porque agora a Bíblia podia ser lida por qualquer cristão. Aqueles que conheciam o grego e aqueles que não conheciam. Interessante, não? Então, percebam como os diálogos deles e os embates eram grandes, e como um aprendia com o outro. Agora, é claro,
diante das escolas, havia aquela clareza para muitos pastores do passado, muitos líderes do passado, aquilo que era a melhor interpretação, tá bom? Então vamos agora ler o slide que vai falar um pouco sobre a escola de Alexandria, tá bom? Tomé, leia para nós, filhote, por gentileza. Escola de Alexandria. Escola de Antioquia, né? Isso. Escola de Antioquia, aliás. Nota-se que Crisóstomo, além de respeitar o contexto histórico de Paulo e de Moisés, faz uma exegese teológica dentro dos limites da analogia da fé. Ele entende letra no sentido de lei e espírito no sentido de Espírito de Deus. Em outras palavras, Crisóstomo viu em 2 Coríntios 3 a polaridade lei e evangelho. Até se pode dizer que Agostinho tomou como ponto de partida o termo letra, que ele interpretou no sentido de o que está escrito. Em decorrência disso, espírito só poderia ter um sentido, metafórico ou alegórico. Aliás, ainda hoje se fala sobre o espírito da lei, o espírito do texto, etc. Crisóstomo, por sua vez, tomou letra no sentido de lei, derivada do contraste que Paulo estabelece entre espírito e letra. Isso é exegese histórico-gramatical. Isso. Então, aqui ele está dando uma explicação e aqui ele já começa a citar Crisóstomo, né? Que vocês verão que ele foi uma pessoa muito importante na história da igreja. Ele também foi apelidado o Boca de Ouro. Ele não foi um intérprete, um exegeta muito brilhante, mas ele foi um pregador, um orador muito especial. Agora, olha só que interessante, irmãos, esse parágrafo aqui. Quando Agostinho também pega emprestado aqui, e como ponto de partida, o termo letra. Quando nós conhecemos um pouco a história de Agostinho e a obra de Agostinho, mesmo Agostinho sendo latino, e ele sendo considerado como pai do Ocidente, mesmo ele sendo latino, ele usava da alegoria, mas ele não floreava demais na alegorização. Agostinho tinha uma interpretação, eu diria, ele conseguia fazer um equilíbrio entre a história, a interpretação histórica gramatical e a interpretação alegórica. E por que eu estou falando isso? Porque Agostinho é essa pessoa que está no Ocidente, mas que não divaga tanto em cima da alegorização. Agora, o que eu ia dizer para vocês aqui, era, antes de seguirmos aqui o material, perceba que aqui, quando a gente vê que essa frase, em decorrência disso, espírito, entre aspas, só poderia ter um sentido metafórico ou alegórico. Perceba que, no passado, quando eles falavam sobre o entendimento espiritual, desculpe, quando eles falavam assim sobre o entendimento espiritual, e eles iam para o lado metafórico ou alegórico, eu classifico, esse é um pensamento meu, tá, irmãos? O que eles estavam fazendo, a escola de Alexandria, era mais ou menos o que nós fazemos hoje quando nós falamos que estamos tendo entendimento teológico. Porque para eles, aquilo que era de cunho de espiritualidade, que eles diziam que só discerniam pela alegorização ou pelo sentido metafórico, eu posso dizer que seria mais ou menos o que hoje nós dizemos o nosso pensamento teológico. Vou dar um exemplo para vocês. Nós, mesmo sendo de uma escola mais baseada na escola de Alexandria, ou melhor, da escola de Antioquia, lembram da palavra Ebenezer? O que significa Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Hã? Até aqui nos ajudou o Senhor. Isso. A palavra Ebenezer, quando a gente faz essa leitura de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
ela é uma leitura teológica ou ela é uma leitura literal? O que vocês acham? Literal. É? Literal. Literal? Então Eu vamos lá acho que para o literal, texto. pastor. Você acha que é literal? Vamos lá para o texto, então? 1 Samuel. 1 Samuel 4:1. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. 1 Samuel 4:1. Olha só. 1 Samuel 4:1. Aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui. Que diz aqui, ó. Aqui. 1 Samuel 4:1. Ora, saiu Israel à batalha contra os filisteus e acampou-se perto de Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. Opa, peraí. Ebenezer, então, aqui, ele tinha um... Qual é a transliteração da palavra Ebenezer? Alguém já viu o que significa Ebenezer? A palavra em si. Quando você faz a transliteração etimológica. O que significa Ebenezer? A cidade? É uma cidade, exatamente. Mas alguém já fez essa lição de casa? O que significa a palavra Ebenezer? Beleza? A palavra Ebenezer. No sentido da palavra etimológica, Isso, sentido etimológico. pedra Pedra de ajuda. pedra de ajuda. É isso aí. A palavra Ebenezer significa pedra de ajuda, ou seja, era uma cidade. Era como se fosse um bairro. Ebenezer, que era a pedra de ajuda. Por outro lado, mais tarde, os israelitas vencem os filisteus e levantam uma pedra a que chamam Ebenezer. Então, perceba. Agora vamos lá para 1 Samuel, capítulo 7. Olha só que interessante. 1 Samuel 7, 12. Olha aqui. Vamos lá. Então, quando os filisteus perdem essa batalha para os israelitas, Samuel agora, né? Olha só. Então Samuel, pode ver, ó, os homens de Israel, 7:11, saindo de Mispá, perseguindo os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então, olha só, então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Qual que era o significado literal de Ebenezer? Pedra de ajuda. Aqui Samuel faz um memorial. E no memorial que ele dá o nome de Ebenezer, ele chama e ele dá um sentido, que é até aqui nos ajudou o Senhor. Como se dissesse, o Senhor foi a nossa pedra de ajuda. Ele que nos socorreu. Só que percebam, ele não dá o nome do memorial, ele dá o nome do memorial de Ebenezer, mas ele não traduz esse memorial como pedra de ajuda. Ele diz um outro significado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu poderia dizer que agora, com Samuel, ele dá um novo significado a Ebenezer, mas dando esse viés de leitura teológica. Ele coloca agora que aquela conquista que Deus deu para eles foi uma conquista que o Senhor o ajudou. Logo, eu poderia dizer que Ebenezer, quando nós fazemos aqui essa mesma pergunta que eu fiz há pouco, Ebenezer significa o quê? Para nós, Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. É ou não é? Sim. Por causa da conquista de Samuel, ou seja, da conquista que Deus deu a Samuel e a todo Israel. Mas, na realidade, a palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. Então, aqui, percebam que o que Samuel está fazendo é dando, como revelação, um significado teológico àquela conquista e àquele memorial. Deu para entender? Aqui ele fez uma leitura teológica.
Agora, é claro, Deus usou ele para fazer isso, então é uma revelação. Ele usou a pedra, né, como o simbolismo da pedra, Exato, como referência da ajuda que Deus concedeu. exatamente. Simbolismo. Porque, ó, assim os filisteus foram subjugados e não mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. Então, perceba, essa vitória quem deu aqui para os israelitas e para Samuel foi Deus. Então, quando agora Samuel pega e chama de Ebenezer, e o que ele estava fazendo? Ele estava simplesmente mostrando que, assim como anteriormente, lá no capítulo 4, ó, a palavra do Senhor espalhou-se por todo Israel. Nesta época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Ou seja, tinha uma história já com Ebenezer. Mas agora, aquela história com Ebenezer, ele recebe agora um novo simbolismo, um novo memorial. E nesse novo memorial, Deus dá para eles um novo significado. Eu não estou dizendo que está errado, irmãos, falar que Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor, até porque na revelação que Deus deu a Samuel, é isso que Deus estava dizendo a todo Israel. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, quando a gente diz Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, a gente está errado. Mas, se a gente fosse fazer uma tradução da palavra, e uma transliteração, Ebenezer seria o quê? Pedra de ajuda. Pedra de socorro. Interessante, não? Sim. Né? Você vê? E por que eu estou falando isso? Vamos voltar lá para o nosso texto que a gente estava vendo há pouco, aqui em cima, né, da escola de interpretação de Antioquia. Ou seja, dentro da escola de Antioquia, percebam que aqui eles vão para o literal, né? Ou seja, eles vão para o lado literal, eles vão para a prática da literalidade. É daqui que nasce o que nós acabamos de dizer há pouco, o princípio histórico gramatical. Ou seja, essa escola que ficava aqui em Antioquia, agora deixa eu mostrar o mapa mais uma vez para vocês. Essa escola que ficava aqui nessa região, olha que coisa linda, irmãos. Vou pegar aqui um outro mapa. Aqui. Esse mapa. Essa escola que ficava aqui, eles... Aqui. Aqui, ó, tá vendo? Aqui eu peguei esse mapa, só mostrando aqui para vocês. Ó. Antioquia está exatamente aqui, ó, nessa região, na Síria. Esse lado praticamente todinho se manteve, com exceção de Alexandria aqui, e principalmente esse lado aqui da Anatólia, que é a Ásia Menor, e aqui nós temos onde eu acabei de falar para vocês, que era Constantinopla, e principalmente aqui, onde é chamado os pais da Capadócia, e lembrando também dos pais do deserto do Egito, que aqui, que esse mapa aqui não estou conseguindo baixar muito, mas esse mapa aqui, quando pega aqui essa região do Egito para baixo, deixa eu pegar por aqui. Quando a gente pega esse lado do Egito, os pais do deserto, eles faziam uma leitura da Bíblia literal. Lembram que Antônio, chamado pelos católicos de Santo Antônio, que ele era um egípcio, e aí ele ouve aquele desafio de Jesus, quando ele fala ao jovem rico, vende tudo e dá aos pobres e segue-me. Ele deixa a agricultura do seu pai e vai viver uma vida agora recluso. E depois Pacômio, que é outro pai do deserto, também no Egito, que monta agora os monastérios, e depois eles ali começam a criar esse movimento monástico, que é chamado os pais do deserto. A gente aprendeu a história eclesiástica 1. Percebam que eles tinham o quê? Eles não faziam uma interpretação alegórica, porque eles pegam o texto na sua raiz, vende tudo que tem e dá aos pobres. Pode ver que esse é o versículo áureo do monastério antigo. E
a partir deles, eles vão influenciando toda uma escola. E aqui, quando a gente chega nos pais da Capadócia, que já já a gente vai ver, os próprios teólogos modernos vão dizer o seguinte, que toda essa turma que, excetuando Alexandria, eles eram muito radicais, irmãos. Por que radicais? Eles interpretavam a Bíblia na sua essência. A maneira em que o texto bíblico dizia, eles faziam. Então, muitas pessoas saíram das cidades e foram morar nos desertos, nos monastérios, para quê? Para buscar a Deus de uma forma muito, eu diria, vivendo essa renúncia. Só que olha que interessante, ao mesmo tempo que eles eram literais, eles também enviavam muitos missionários. Por quê? Porque eles acreditavam na literalidade da Bíblia. Estão entendendo, meus irmãos? Percebam, olha que coisa linda, né? E quando... Os puritanos também era assim, né? Exato. Por isso que, Júnior, nós entendemos que uma das melhores leituras que a gente possa fazer sobre esse período monástico é que os puritanos foram, eu diria, como alguém já disse, se não me engano é C.I. Packer que disse isso, ou foi outro grande escritor do passado, ele disse que os puritanos, eles foram os monges que, entre aspas, viviam nas cidades. Foi mais ou menos isso. Eu estou falando aqui, irmãos, é que quem entrou agora nessa aula recentemente, eu não estou falando aqui do monasticismo medieval, porque esse monasticismo que nasce agora como uma proposta de fugir dos grandes centros para se buscar a Deus, e logo depois que Constantino e Teodósio oficializam o cristianismo como religião do império, muitos irmãos ficaram decepcionados com esse cristianismo agora político. E o que eles foram fazer? Foram viver entre os desertos, foram viver nos monastérios, foram fazer a obra de Deus, venderam as suas propriedades e iam pregar o evangelho. Então, esse período foi um período de muita evangelização. Tanto é que Agostinho, quando depois ele se converte, que ele sai dessa região da Itália e volta para Hipona, ele também vende tudo que tinha, e lá em Hipona ele cria também um monastério, que é o monastério agostiniano, né? Que a gente hoje tem como herança de Agostinho, e aí pode ver que ele replica todo esse princípio que séculos anteriores tinha sido feito aqui, tanto pelos pais do deserto, principalmente Antão ou Antônio e Pacômio, e também os pais da Capadócia. Percebam como eles conversavam entre eles. Estão entendendo, meus irmãos? Perceba, mesmo que tinham os pontos de vista antagônicos, eles conversavam entre eles e eles aprendiam um com os outros e questionavam entre si, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Eu dei essa passada aqui só para enriquecer um pouco mais a nossa aula, tá? Bom, mas voltando aqui para o nosso slide aqui, e para o texto, para o slide que a gente estava lendo. Então, Tomé, leia para nós agora o próximo slide, por gentileza. Quais são as características dessa escola de Antioquia, tá? Características. Primeiro, necessidade de interpretação histórica literal. Segundo, incentivavam o estudo das línguas bíblicas originais, grego, hebraico. Terceiro, redigiram comentários das Escrituras. Quarto, o elo entre as Escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento era a tipologia e não a alegorização. Interpretação literal incluía a linguagem figurada. Ou seja, olha só que interessante. Percebam, isso daqui foi o que a Reforma Protestante resgatou. Então, por isso que a escola de Antioquia, ela tem para nós um significado muito mais importante. Estão entendendo, meus irmãos? Agora, não significa que a escola de Alexandria, eles também não tinham princípios cristocêntricos, que eles não tinham princípios também de serem literais, mas é que eles gostavam muito da alegorização e eles enchiam de alegorização. Como eu disse, num primeiro momento eles não se perderam muito, mas logo depois do cristianismo romanizado pelo catolicismo romano, né, foi redundante, mas
aí sim se perdem totalmente, tá bom? E aqui pode ler para nós, Tomé, olha só. No livro da Alegoria e História contra Orígenes, Teodoro de Mopsuestia pergunta: se Adão não era de fato Adão, como a morte foi introduzida na raça humana? Opa, olha só, parece meio óbvio, né? Não é? Não parece chover no molhado? Ora, se Adão de fato não era Adão, então a morte não entrou na raça humana. Aqui, Teodoro de Mopsuestia, a gente já vai falar dele, ele está questionando esses métodos de alegorização, porque ele está vendo que a alegorização está levando o cristianismo para um caminho perigoso. Estão entendendo, irmãos? Como de fato levou. Percebam o que começamos muitas vezes sendo um pouco frouxos, um pouco, sabe, permissivos, chega uma hora que a gente perde a mão. Estão entendendo? Agora, olha só que coisa linda. É uma interpretação literal. Eles vão para as línguas bíblicas originais. Lembra que eu falei que essa região todinha, que é a região da Capadócia, toda a região do Império Romano Oriental, como a gente viu há pouco, o Império Romano Oriental, eles tinham dentro deles o quê? Eles falavam o grego, irmãos. Então, por predominar a língua grega, nessa região todinha aqui, ó, a gente pega aqui desde Constantinopla, a nova sede do Império Romano, e toda essa região aqui falava-se abundantemente o grego. Então, continuou se falando o grego. Mesmo aqui em Alexandria, também falava grego. É que aqui, querendo ou não, era um polo de alegorização. Então, perceba que o grego continuou sendo estudado, o hebraico foi estudado. Por isso que a gente, quando vem para o Ocidente, e com Jerônimo, porque Jerônimo vai estar nessa região aqui, depois Jerônimo vai para Jerusalém. Mas, num primeiro momento, Jerônimo, quando ele faz toda a obra, ele está lá no Ocidente. E percebam que Jerônimo vai trabalhar onde? No hebraico e no grego, passando agora a Bíblia para o latim. Aquilo que começou muito bem num primeiro momento, já que a igreja se tornou um lugar político e de interpretações heréticas, a Bíblia, que era a Bíblia Vulgata, que estava na língua latina, que era para servir ao povo, passou a servir só à corte e começou agora a ser distorcida, né, por todo o Império Romano Ocidental. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, meus irmãos? Né? Podem fazer as perguntas, né? Se de repente eu estou dando muita informação e complicando vocês, eu faço questão, tá, meus irmãos? E aí, chegamos agora na escola medieval. Mas antes de irmos para a escola medieval, eu gostaria de agora ir para o livro-texto, tá, meus irmãos? Porque aqui, na escola medieval, só para eu fechar a escola medieval, leia para nós, por gentileza, irmã Elisângela, leia para nós a escola medieval. Escola medieval. A história registra que o método alegórico associado com a escola de Alexandria saiu vitorioso, na medida em que influenciou a exegese da igreja no período medieval. Não que a interpretação alegórica fosse vista como autorização para qualquer tipo de exegese, especialmente exegeses heréticas. Havia um parâmetro ou uma área de segurança dentro da qual era necessário permanecer. A regula fidei, regra da fé, ou doutrina da igreja. Exato. Eu quero que vocês guardem isso, irmãos. Nós, protestantes, olhamos para a escola da alegorização e a gente joga tudo no lixo. Não façam isso, tá, meus irmãos? Eu vou explicar por quê. Jerônimo usava de alegorização. O próprio Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos de todos os tempos, usava de alegorização. Ou seja, a gente viu também outros grandes pais da igreja, como Orígenes, Clemente de Alexandria. Eles não eram cristãos meia-boca, eram cristãos de peso. Não coloquem, não joguem fora a água com a criança junto, porque você deu banho, entendeu? Dê banho
deixa a criança limpinha e joga água suja, tá bom? Porque nós, como somos, eu diria, traumatizados pelo romanismo, a gente fala que a alegorização que foi o culpado da heresia, não foi a alegorização. O culpado da heresia do catolicismo romano e até mesmo entre os ortodoxos gregos e russos foi o quê? Foi a frouxidão teológica unida à religião junto com o Estado, junto com todo o paganismo que entrou dentro da igreja. Isso sim foi o problema. A alegorização só foi a roupagem que eles revestiam todo esse embrulho. Mas o problema maior deles foi a frouxidão teológica, foi a politicagem usando a igreja, foi essa institucionalização da fé, foi o poder ter subido na cabeça dos bispos em não mais valorizar a verdadeira fé, mas agora agradar todos os tipos de reis e imperadores. Esse que foi o problema. Então, percebam que a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Pastora, o senhor está sendo romântico agora com a alegorização. Não é isso, irmãos. Eu estou querendo dizer que a alegorização vai ter a sua utilidade. Na escola medieval, olha só, um outro detalhe também que atrapalha demais a escola medieval, que é o quê? Aquilo que nós chamamos as relíquias sagradas. Eles iam para Jerusalém pegar um pedaço da cruz de Jesus, um pedaço da Arca de Noé, um pedaço... Eles começaram a ter práticas de relíquias e os pastores e os bispos deixaram isso acontecer. Então, agora, como que você vai sustentar todo esse paganismo dentro da igreja cristã? Você precisa de uma roupagem. Qual que era a roupagem? Agora as novas autoridades papais, as falas papais, era o quê? As novas crendices. O que é mais fácil? Você ensinar o caminho de Deus a alguém ou você deixar um ídolo para ele e falar assim, ó, leva esse ídolo, ora esse ídolo, que está tudo resolvido na sua vida. Percebam, eles foram dando caminhos mais fáceis. Então, não vamos culpar, né, a alegorização. A alegorização ela teve o seu lado errado. Mas Paulo usou de alegorização no Novo Testamento. Então, Agostinho de Hipona usou de alegorização. Deixa eu contar para vocês aqui uma homilia chamada Homilia de Santo Agostinho, que é... O que é homilia? A homilia é uma forma de pregação. É como se fosse um sermão, só que é um sermão de uma forma um pouco diferente. Ele era escrito e ele era lido, e ele tinha uma construção um pouco diferente do sermão nosso hoje. Vocês vão aprender bastante sobre isso no próximo módulo. Mas antigamente não se chamava de sermão, chamava-se de homilia. E Agostinho de Hipona tem uma homilia que é baseado nos 3 tipos de ressurreição do Novo Testamento. Eu me lembro que foi o primeiro texto que eu li sobre Agostinho no seminário. Então, o que Agostinho falou? Ele fez uma comparação das 3 ressurreições do Novo Testamento com 3 tipos de pecadores. O primeiro, a primeira ressurreição da filha de Jairo. A segunda ressurreição, o filho da viúva de Naim. E a terceira ressurreição de Lázaro. E dentro da mensagem de Agostinho, ele disse o seguinte, que a filha de Jairo, o líder da sinagoga, representa aquelas pessoas que vivem no pecado, mas elas estão cegas para Deus, mas elas estão no pecado, mas não naqueles pecados mais horrorosos. São pessoas boas da sociedade, mas elas estão mortas para Deus. Olha só a comparação que ele faz. Que lindo, né? Ele está fazendo uma comparação a um tipo de morte, a uma categoria de pessoas. Então, Agostinho explica que muitas pessoas vivem como a filha de Jairo, e vivem no pecado, mas elas estão mortas. É uma morte recente, é uma morte rápida, não é uma morte que ainda está cheirando o corpo, nem que as pessoas estão levando ao sepulcro, mas é uma morte, ou seja, ele compara que muitas pessoas na sociedade estão mortas, como a filha de Jairo. Segundo tipo de morte, o filho da viúva de Naim. Aí ele diz, esse tipo de pessoas representa aqueles que já estão presos mais a esse mundo pecador.
gostam de umas coisas erradas, gostam de alguns vícios, mas moralmente ainda eles têm uma vida justa. Eles buscam fazer o que é certo, buscam trabalhar, eles não estão na escória da sociedade, mas eles estão mortos diante de Deus. Diferente daquela primeira classificação, que é da filha de Jairo, eles entram um pouco mais no pecado, entram um pouco mais no vício, mas não se entregam totalmente a eles. Aí ele diz, e ele compara, por quê? Porque no caso do filho da viúva de Naim, eles já estavam indo a caminho do sepulcro, a caminho do enterro. A filha de Jairo ainda estava em casa. Poderíamos dizer que ela foi uma morte recente. Ela acabou de esfriar. O filho da viúva de Naim, não, já estava numa situação bem mais caótica. Eles já estavam ali indo ao cemitério. E o terceiro tipo de ressurreição, e ele ilustra com Lázaro. Ele fala assim, Lázaro representa uma categoria de pessoas que foram lá embaixo, no fundo do poço. Se enfiaram na promiscuidade, se enfiaram nos vícios e se voltaram para tudo que é de errado. Já cheiram mal, já não tem mais esperança, exalam deles coisas horrorosas. E ali, Agostinho, nessa homilia, ele faz esses três tipos de classificação, mostrando que muitas pessoas estão mortas espiritualmente, mas não estão no lodo do pecado. Outras não, outras já experimentam do pecado, e outras estão lá no fundo do poço mesmo. Que são aqueles que vão para a vida promíscua, para a vida imoral, e para todo tipo de sorte de vida depravada, roubo, crime, etc. e tal. E aí ele conclui o sermão, ele diz o seguinte, para os três, Jesus foi a resposta. E aí ele conclui a homilia mostrando que Jesus é a resposta para qualquer tipo de morte. Seja essa pessoa que vive uma vida moralmente justa, para essa pessoa que ela é moralmente justa, mas tem alguns vícios, e para aquelas que estão na escória da sociedade. A resposta para essas três pessoas mortas é a mesma. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, que pode te dar uma nova vida. O que vocês acharam dessa homilia de Agostinho? Maravilhosa ou não? Sim. Dá para pregar ela ou não dá? Oh, Tranquilamente. tava vendo culto aqui. Hã? Já estava vendo culto aqui, já. Então, exatamente. Então, perceba que Agostinho, ele usou o quê? Ele usou de uma alegorização, mas ele também tentou ser fiel aos textos originais, sim. Ele tentou fazer uma aplicação em que tipo de morte? Morte espiritual. Percebam, ele não foi para a morte física, porque senão é isso, mas ele foi para a morte espiritual. E ele trouxe a resposta. E qual das três categorias o próprio Agostinho vivia? Quem fez história eclesiástica sabe, né, Júnior? Qual era dos três? A morte da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim ou de Lázaro? Diga para nós, Júnior, você que fez história eclesiástica, a gente falou bastante de Agostinho. A morte de... A comparação da vida do próprio Agostinho, ele se compara a qual dos três? A morte de... Ele se comparava a um morto, né? Espiritual, né? Sim, mas lembra, ele teve uma experiência bem antes da conversão dele, né? Lembra? Foi, ele se envolveu com mulheres. Ele era Agostinho, irmãos, ele era um promíscuo, ele era uma pessoa que gostava das noites, das bebedices, dos prazeres. Tanto é que ele tem um livro que se tornou clássico chamado Confissões, onde ele registra toda a história de vida dele, o desejo que ele tinha de ser rico, de ser poderoso, e ele realmente se entregou a isso. Então ele se entrega à luxúria, ele se entrega à ganância, ele se entrega aos prazeres, e ele era de uma mente muito dotada, então ele alcançou sim muito sucesso, mas nada disso preencheu a vida dele até que ele se converte, a vida dele é mudada. Então perceba, a vida de Agostinho é uma ilustração viva do poder de Deus. Então percebam, ele era o morto como Lázaro. Entenderam? Ou seja, estão entendendo aqui porque eu estou fazendo a defesa da alegorização? A alegorização sendo usada com as suas devidas proporções, ela é magnífica. Só para eu concluir essa parte aqui. O livro clássico de John Bunyan,
o peregrino, o que ele é senão uma obra de alegorização? É maravilhoso, mas só que ele tem o quê? A alegorização como um instrumento didático, como um instrumento elucidativo para nos dar as lições bíblicas. É isso que eu digo para vocês, que quando a gente pega e começa a questionar toda a alegorização como se fosse catolicismo romano ou ortodoxo grego, a gente está fazendo um crime, a gente está sendo fiel à história. Por quê? Depois do quinto século, sexto século, aí eles se perdem de vez. Mas antes se perdiam um pouco, irmãos. Mas a gente tem que lembrar também que dentro da escola de Antioquia, nem todos também foram intérpretes tão fiéis. Teve alguns que em nome da literalidade, praticaram algumas heresias. A gente vai ver os arianos, por exemplo, a gente vai ver os pelagianos, e outros grupos também, que eles tentam interpretar tanto na sua literalidade, como também era o outro grupo que não queria conceder o perdão àqueles que, depois que o Império Romano, os donatistas, eles iam em nome da literalidade tão grande que eles esqueciam da verdadeira interpretação. Entenderam? Então, percebam, a gente tem que ter os seus pesos e medidas bem equilibrados. Só agora, para a gente concluir, irmãos, essa parte da escola medieval, na escola medieval eles se perdem totalmente. Ou seja, são 1000 anos praticamente de história, que vai ter um grupinho aqui, outro lá, tentando fazer uma mudança. Deus vai levantar Pedro Valdo, vai levantar depois Wycliffe, vai levantar John Hus, dentro do catolicismo, para criar ali uma reforma, mas a grande maioria desses homens são mortos, ou são humilhados, ou são excomungados, porque, infelizmente, o romanismo criou uma nova religião. Só para eu concluir esse ponto aqui. Assim como o Sinédrio, presta bastante atenção, o Sinédrio nos dias de Jesus era um braço judeu que usava a lei de Deus, a Bíblia, para as decisões políticas, assim se tornou o catolicismo romano, com a sua tradição. Eles se tornaram outra coisa à parte das escrituras sagradas. Assim como no rabinato, a tradição corrompeu aqueles judeus e criou uma nova tradição, uma nova leitura, uma religião política, uma religião totalmente repleta de conceitos humanos, assim foi o catolicismo romano e o ortodoxo grego na história, na Idade Média. Por quê? Porque eles se envolveram agora ao quê? As buscas das relíquias, ao paganismo e a uma institucionalização da fé, aonde a igreja se tornou um braço político dos impérios. Tá bom, meus irmãos? Então, aí fecho esse ponto. Tudo bem? Até aí? Deu para entender? Deu, acho que essa alusão aí, você fez essa analogia aí com Sinédrio, com a igreja católica, caiu muito bem mesmo, justamente. É isso mesmo. Porque com isso eles fizeram com Jesus, né? Exatamente. Nunca, né, Júnior, o Sinédrio era para ir contra Jesus. Verdade. Podem ver que Esdras era um escriba, como a gente trabalhou nas aulas passadas. O escribismo se tornou outra coisa. Verdade. O rabinato se tornou outra coisa. Mas não era para ter sido isso que se tornou. No entanto, assim também foi a história do cristianismo. O catolicismo, vamos dizer aqui, porque, irmãos, lembrem-se disso, o que é católico? É universal. Então, Igreja Apostólica, Igreja Apostólica Romana, começa aí já a ter as contradições, porque o apostolado, tudo bem, catolicismo, nenhum problema, a palavra católica é a palavra universal, só que aí você já vê o lado político, com sede em Roma, depois com sede em Constantinopla. Pastor, qual o problema dessa sede? O problema não é a sede, é porque ali era a sede do poder político, do império. E podem ver que se desfigura. E, infelizmente, olha que loucura, né, irmãos? O Ocidente se desfigura mais do que o Oriente. Se nós pegarmos a Igreja Católica Ortodoxa Grega e Ortodoxa Russa e pegarmos as igrejas católicas do Egito, da Síria, vocês vão ver que eles têm princípios muito mais parecidos com o nosso do que os católicos romanos. Só para vocês terem uma ideia, dentro do ortodoxismo russo e grego, eles não adoram as imagens.
é onde teve aquilo que nós chamamos de controvérsia, ai, meu Deus, faltou a palavra, controvérsia, a quebra dos ídolos, Júnior. Oh, meu pai, como que é o nome da palavra? Eu vou lembrar, deu um branco. Que os católicos ortodoxos gregos, eles quebraram as imagens. Oh, meu Deus. Como que é o nome? Está na ponta da língua. Mas é isso. Então, percebam, eles são muito diferentes. Eles não têm a figura do Papa. No ortodoxo grego não tem a figura do Papa. No ortodoxo sírio também não tem a figura do Papa. No ortodoxo copta também não tem, egípcio não tem a figura do Papa. Por quê? Porque eles não valorizam essa centralidade do poder numa pessoa. Então, percebam, até mesmo a Igreja Católica Persa é diferente da Igreja Católica Romana. Nós não sabemos de muitas dessas informações porque nós fomos influenciados pelo catolicismo romano ocidental. Tá bom, irmãos? O padre da Igreja Ortodoxa Grega casa. Sabia disso? Lá na Rússia, o padre da Igreja Católica Ortodoxa, ele é casado. Normal. E aí, pastor, então, mas lá eles não têm o voto de celibato? Tem. Para quem? Para aqueles que querem continuar crescendo dentro do catolicismo e querem se tornar bispos ou, como eles chamam, patriarcas. Quem é o patriarca? É o líder principal. Eles preservam ainda um título que era lá dos primeiros séculos, o patriarcado. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia. É muito diferente, né? Eu vou lembrar já o nome. Então, vamos agora para o livro, irmãos, né? Porque depois da escola medieval, a gente vai vir para a escola da reforma, tá? Aqui, ó. A escola da reforma. Mas vamos agora para o livro-texto. Pastor Rai, essa parte de alegoria é igual que o C.S. Lewis fez? Obrigado, o presente que você me deu. Exatamente. C.S. Lewis, ele usa de muitas alegorias. O que é as Crônicas de Nárnia? É alegoria pura. Aliás, eu vou até usar outro termo. As Crônicas de Nárnia a gente poderia colocar ainda dentro de uma outra classificação que seria de fábula. Ele cria uma fábula. Dentro das figuras de retórica, temos a fábula. Ele vai para a fábula, C.S. Lewis. Naquele livro, A Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, ali é pura alegorização. Ele cria um mundo. Perceba, irmãos, estão entendendo? Quando eu disse John Bunyan, a irmã lembrou aqui de C.S. Lewis, a gente lembra das Crônicas de Nárnia. Percebam, a alegorização não tem problema. O problema está na frouxidão teológica que você vai fazer a partir da alegorização. Porque eu posso, meus irmãos, ser da escola histórica gramatical e eu posso usar dessa história, dessa interpretação histórica gramatical para fazer que nem os neopentecostais. O que os neopentecostais fazem? Eles têm até um discurso certo até certa medida, mas quando você vai acompanhar a vida deles, eles são hipócritas. Quando eles pregam, muitas vezes estão pregando certinho, mas depois, tudo aquilo que eles pregaram, eles não vivem. Ou seja, eu pergunto, que literalidade é essa que não serviu para nada? Estão entendendo? Concorda? Se você for pegar, por exemplo, um livro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, do Edir Macedo, se você for ver as fontes bibliográficas que ele usa, é todos os nossos livros de teologia que estão aqui. Aí eu pergunto, a Igreja Universal pratica o que os nossos pais da igreja estão fazendo? Claro que não. Totalmente. E aí eles fazem uma vista grossa, como que se o que o pastor principal, que é o Bispo Macedo, fala, os outros fazem e ele faz uma vista grossa. Agora eu te pergunto, todos estão debaixo daquele guarda-chuva? Estão. E por que ele permite? Porque ele permite, por exemplo, um culto sincrético, e para não dizer quase que uma macumba cristã dentro dos próprios cultos, um sincretismo, a venda de objetos sagrados, um paganismo declarado em nome de Deus. Aí eu te pergunto, perceba que quando ele fala quase como se ele fosse um papa, uma voz autoritativa, mas a prática da igreja dele é totalmente corrupta, no sentido doutrinário, me refiro, porque leva o povo à corrupção no sentido bíblico, herético. Bom, eu gosto de chamar, para quem ainda nunca ouviu, que o Templo de Salomão que eles levantaram, eu gosto de chamar de Aparecida dos Crentes. É a Aparecida dos Crentes. Pode ver, é a Aparecida dos Crentes. Dos adoradores de Mamon, dos adoradores da prosperidade. Porque a prosperidade, para esse grupo de
de neopentecostais, ela é um ídolo invisível. Concordam? É um ídolo invisível. A prosperidade virou um ídolo invisível. E um outro ídolo invisível que eles se alimentam, esses neopentecostais, é o egoísmo. Eles são extremamente egoístas. Podem ver que tudo é para eles. Até mesmo eles estão em luta contra as outras irmandades. Eles não têm comunhão. E quando tem, é sempre pensando o que nós iremos ganhar. Entendeu? Então é muito perigoso, meus irmãos. Ó, se a gente for ver, o neopentecostalismo nasce dentro da histórica gramatical. Mas eu pergunto, eles são histórico-gramatical? Claro que não, nunca foram. Mas eles dizem que são, né? Entendeu? É interessante, né? Tá bom? Acho que eu lembrei lá o negócio lá que você falou, iconoclasta, não é? Meu Deus, iconoclasta. Controvérsia iconoclasta. Isso aí, Júnior, obrigado. Eu ia pesquisar agora aqui. O que foi a controvérsia iconoclasta? Foi quando os líderes da Igreja Ortodoxa grega chegaram e viram que estamos adorando os ídolos, e foram lá e quebraram tudo. Por isso que até hoje são divididos, irmãos. A Igreja russa, grega, com a Igreja Católica Romana. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Então, agora, para a gente concluir, irmãos, essa parte, eu queria só dar uma pincelada. Inclusive, eu só vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Eu selecionei e mandei para vocês, no nosso link do seminário, aqui, deixa eu ver onde está. Aqui, não é, aqui, não. Está aqui. Eu mandei no link do seminário 2 artigos para vocês, e eu quero só mostrar agora, porque se você não conseguiu ler, leia, porque vai ser muito útil esse material. Aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês. O primeiro é esse daqui, esse artigo. É um artigo da Edições Vida Nova que vale a pena vocês verem, tá bom? Não está compartilhado ainda. Não está? Peraí, vou mostrar agora. Aqui. Aqui. Depois, vocês se inscrevam, dá para se inscrever aqui na Teologia Brasileira, é tipo uma revista que a Vida Nova, Edições Vida Nova, criou, tá? É muito bom. Aqui, essa daqui está falando sobre a hermenêutica de Jerônimo, reflexões para a exegese e hermenêutica atual a partir do pai da igreja. O texto é um pouquinho mais complicado, inclusive eu vou até dar uma dica para vocês, né? Quando vocês pegarem o texto e estiverem lendo, vocês selecionam, quem tiver dificuldade no inglês, seleciona aqui e coloca para traduzir para o português. Vocês conseguem traduzir, né, toda essa parte, ó. Que legal. Então, você pega o texto de Jerônimo, e aqui, nesse texto, irmãos, ele está falando um pouco sobre a hermenêutica de Jerônimo, já que ele era um grande linguista, e está mostrando que ele era também alegórico. Mas olha só, ele era alegórico, mas ele era um profundo conhecedor do hebraico, do grego, e ele traduz a Bíblia para o latim e se torna a principal versão latina na história do cristianismo, até os nossos dias. Então, perceba que, mesmo que ele seja uma pessoa que ele é chamado de, literalmente, de alegórico, ele não era, assim, uma pessoa, como eu posso dizer, totalmente alegórico, né? E o segundo texto é esse que eu também coloquei para vocês aqui, que está, inclusive, no grupo do seminário. Deixa eu só pegar aqui rapidinho e compartilhar aqui com vocês, que é esse outro texto, que é um pouquinho mais curto, mas é uma beleza esse texto, irmãos, que é de Teodoro de Mopsuestia. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Fica aqui a minha recomendação para que vocês leiam esse material também. Esse material é mais curto e mais objetivo. Vai mostrar quem era Teodoro e o que ele fazia. A gente vai ver algumas coisas dele aqui na próxima aula agora. Quer ver? Só ver se abriu. Aqui, ó. Teodoro de Mopsuestia. E a pregação expositiva na patrística. Perceba que é um texto que está falando sobre pregação expositiva. E a gente vai ver muito aqui que a pregação expositiva, irmãos, ela tem tudo a ver com a interpretação histórica gramatical.
porque você tenta extrair o verdadeiro sentido do texto, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então, leiam depois esse texto, mas leiam ele com os óculos do quê? Da hermenêutica alexandrina, tá bom? Porque ele vai ser uma das mentes mais célebres nos dias do cristianismo ali da patrística, como hermeneuta ou como exegeta, tá bom? Ele é contemporâneo a João Crisóstomo, ele era chamado de o grande intérprete ou o grande exegeta, então vai ser muito legal, esse texto é muito, muito bom. Tá bom, meus irmãos? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Podemos encerrar essa parte? Então, vamos parar aqui, vamos para o último bloco, tá bom?